Antes de começar o meu testemunho, eu quero entregar minha vida e esses momentos, esse testemunho nas mãos do Senhor. Meu Deus, Tu conheces o meu coração, Senhor, e Tu sabes o que é importante ser falado e o que não é. O apóstolo Paulo, em uma das suas cartas, ele diz que falar de determinadas coisas é até uma torpeza. Portanto, Senhor, eu peço a Ti que não sejam palavras de um homem, mas que seja a palavra do Teu Espírito, Senhor, de tal forma que Tua igreja seja edificada, Tua igreja tenha conhecimento, Senhor, da verdade. É o que eu Te peço e Te agradeço e entrego em Tuas mãos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, meu nome é Piragibe Pereira de Oliveira. Rosane? Meu nome é Piragibe Pereira de Oliveira. Eu nasci em 5 de agosto de 1947, no Recife. Eu estou com 66 anos, vou fazer 67. Né? E eu vim de uma família onde era composta de pai, mãe e 4 irmãos, homens. E eu escutava muitas histórias do meu pai e da minha mãe. E do meu pai eu escutava bastante ele falar o seguinte: ele era o mais novo de uma família de 3 irmãos, meu pai. Ele tinha 5 anos de idade quando ele viu o pai dele morrer. Teve uma hemorragia e botou o sangue e morreu na frente dele. Ele era o mais novo. E a partir desse instante, a mãe dele era lavadeira. Ele morava numa cidade chamada Timbaúba, no interior de Pernambuco. E o irmão do meu pai, mais velho, era doente. Durante toda a infância e juventude, era doente. Logo depois vinha uma irmã, que também não fazia nada. E meu pai, com 5 anos de idade, ele tinha que andar 7 quilômetros até o centro da cidade para pegar as roupas, trazer para minha avó. Ela lavava, passava e ele levava, entregava, ele que trabalhava. E ele não estudou, pouco estudo, né? Mas ele conseguiu uma determinada posição. Ele era músico e entrou para o exército e foi ser músico do exército e ele conseguiu sustentar toda a família. Mas o que aconteceu? Quando eu era criança e o irmão dele, que era doente, ficou rico, milionário na época, lá em Recife. E meu pai falava sempre assim: ele ficou rico porque ele é maçom, ele entrou para a maçonaria. E aí eu botei na minha cabeça que eu queria ser maçom. Eu não sabia de nada, eu era uma criança, mas desde criança eu tinha esse pensamento de entrar para a maçonaria porque eu queria ser rico também. Né? Que nem no livro lá de 1 Timóteo, no capítulo 6, diz: os que querem ser ricos caem em laço, caem em tentação
Mas eu queria ser rico. O meu tio, irmão do meu pai, que ele entrou para a maçonaria e ele passou a ser tipo um bicheiro lá em Recife. Ele tinha um setor de jogo do bicho lá, né? Então isso marcou a minha infância. A minha mãe era espírita, ela recebia até santo, né, em casa e tal. Mas ela me contava uma história também. Quero deixar bem claro aqui a todos os irmãos que em momento algum nada que eu possa falar que possa me exaltar. O único digno de honra, glória e louvor é nosso Senhor Jesus Cristo, mais ninguém. Eu vou falar as coisas, mas não para me exaltar ou para querer aparecer. Minha mãe falava que quando ela estava grávida de mim, né, já nas semanas perto do nascimento, teve um dia que ela estava sozinha em casa e ela viu uma luz num determinado ponto e viu aquela figura, ela julgava que era um anjo, uma figura assim, branquinha, lourinha, rindo para ela, né? E ela sempre contava isso e ela botou na cabeça que era um anjo. Eu não posso dizer uma coisa que se passou com outra pessoa, mesmo sendo minha mãe, mas eu sempre tive um carinho muito especial de Jesus Cristo comigo. Jesus Cristo foi muito, muito, muito bom para mim. E isso vocês vão sentir. E desde a minha infância, o diabo sempre teve querendo me liquidar. Basta dizer que eu, novinho, 2, 3 anos de idade, eu caí sentado numa fogueira. E meus irmãos conseguiram me tirar. Uma fogueira no outro dia, que lá eles faziam aquelas fogueiras enormes para comemorar São João, e a fogueira estava em brasa, eu caí sentado, mas meus irmãos estavam perto, conseguiram me tirar. Fui uma criança doente, cheia de bronquite, cheia de problema, mas consegui ir. E a quantidade de livramentos que eu tive durante toda a minha vida foi muito grande. Muitas vezes eu estive de frente para a morte, e em todas elas eu consegui ter um livramento. Eu não tinha nada a ver com igreja. Então, as coisas foram indo, né? Eu fui criado no bairro de Honório Gurgel, aí, no Rio de Janeiro. Porque os meus irmãos mais velhos, um entrou para a Marinha, outro entrou para o Exército. E os dois vieram servir no Rio de Janeiro. Meu pai vendeu a casa que ele tinha, lá em Recife, disse: eu não tenho mais nada a fazer aqui, e veio para o Rio de Janeiro e comprou um terreno, uma casa lá em Honório Gurgel, onde nós ficamos, porque já a minha mãe não aceitava ficar longe dos filhos, né? E criado lá no bairro de Honório Gurgel, tinha uma igreja católica, igreja de Santa Luzia, e na igreja eles fizeram um clube, tinha ping-pong, futebol de salão e tal, e a rapaziada toda, a garotada, se reunia lá. A gente tinha times de futebol, jogava e tal, né? E num determinado momento tinha aquela igreja modesta, eles foram fazer uma igreja, na época, muito melhor. E eu, já rapaz, né, vi um cara comandando aquilo tudo, aí me aproximei e conversei com ele, era um engenheiro.
E eu também admirei o cara. E eu falei assim, eu vou ser engenheiro. Eu sou engenheiro civil. Bom, já alguns questionamentos havia, porque eu, envolvido com aquele clube, eu comecei a frequentar a igreja também. O padre lá fazia a gente frequentar a igreja, né? E eu fiz a primeira comunhão e tal. E já, rapaz, eu tive que ler um livro na escola, que era Informação do Crucificado, se eu não me engano, do Carlos Heitor Coni. E ele tinha sido seminarista e contava naquele livro um monte de história de lá, do tempo que ele era seminarista, inclusive de homossexualismo. E eu cheguei e fui questionar o padre a respeito do livro, e o padre virou uma fera. O padre tinha sido colega de seminário do Carlos Heitor Coni, né? Então, aquilo já foi me colocando questionamentos. O padre da igreja, ele fumava e todo mundo achava que ele tinha mulher, que se relacionava com mulheres, né? Muito bem. A partir de um determinado instante, eu sempre, como é que se diz, eu fui um garoto levado, mas sempre fui estudioso. Em casa eu cumpria minhas obrigações. Fiz um concurso para ser sargento do Exército também, porque o meu pai direcionou todos nós nesse sentido. E eu fui aprovado. Na época, tinha 100 mil candidatos e eu fui o 11 no Brasil. Aí fui lá para Minas. E eu estou falando isso porque tem um fato marcante que aconteceu aí. Eu estava lá em Minas e me deu uma enfermidade, né? E era uma enfermidade que me causava muita dor, eu não suportava de tanta dor. Eu creio que era alguma coisa do mal, porque tudo que o diabo faz causa dor, muita dor, causa vergonha, causa humilhação, né? E um dia eu estava na enfermaria, era um domingo à noite, sozinho, lá na cidade de Três Corações, em Minas Gerais. Estava sozinho, o enfermeiro tinha ido embora, tinha saído, não tinha mais ninguém internado. E uma dor insuportável que eu já não aguentava mais. Eu nunca tinha entrado numa igreja evangélica. Aí eu, dentro da enfermaria, sem suportar, comecei a gritar por Jesus Cristo. Jesus Cristo, me ajuda, socorro, e clamando. Nunca tinha um contato com a igreja evangélica. De repente a dor passou. Passei a não sentir mais dor. No outro dia, o médico, que na segunda-feira, ele chegou e disse: olha, vou te dar alta, e se você aparecer aqui mais alguma vez, eu te mando para o HCE e te desligo do curso. Ele me deu alta, eu já saí dali, no outro dia já estava jogando bola, já estava tudo tranquilo. Mas eu esqueci o Senhor. Eu esqueci o Senhor, mas não esqueci da maçonaria. Aí foi, né? Aquela vida tal, casei, a vida seguiu, até que um dia, através de apresentações, eu conheci uma pessoa que era maçom e eu disse a ele: olha, me apresenta lá. Aí ele me apresentou, né? Isso foi no ano de 1981.
E a partir do momento que ele me apresentou, fui aceito, eles foram lá em casa, fizeram aquela checagem e tal. Aí eu fui iniciado. A iniciação, me colocaram numa sala e foram lá, tiraram sangue do meu dedo. Eu fui iniciado junto com outros 2, tiraram sangue do meu dedo e levaram. Daqui a pouco vem uma bebida extremamente amargosa, cor de rosa, e trouxeram e me fizeram beber aquela bebida. Quer dizer, agora, hoje, depois eu vi que ali algum pacto de sangue já foi feito, né? Então, tinha lá na loja, tinha uma comissão de liturgia, que eles chamam, né? Que era o que nos ensinava as coisas da maçonaria. E o chefe dessa comissão era um satanista, e ele era tão apegado ao diabo que ele falava assim: maçonaria é um troço muito fraco, o bom está lá no satanismo, eu vou te levar para lá. Mas depois eu dou glória a Deus porque eu não cheguei aí a participar. Mas eu sei que era coisa muito pesada. Para vocês terem uma ideia de como esse cara era violento, teve uma discussão um dia na loja. Ele devia ser grau 12 ou 13, e tinha um grau 33 que era muito considerado, era um cara famoso e tal. E eles ficaram discutindo na loja. Um batia lá e falava, o outro batia lá e falava, aquela discussão. Isso foi numa sexta-feira à noite. Na segunda-feira, o grau 33 estava morto. Para vocês terem uma ideia de como a parte espiritual era, né? A maçonaria era feita de rituais. Antes de cada trabalho, de acordo com o grau, eles liam um texto da Bíblia, sempre do Antigo Testamento. No grau de mestre era o Salmo 133. Eles liam lá. Depois, no outro grau, era Amós 7. E por aí vai, né? Então, como era militar, eu tinha uma postura, né? E devido aos trabalhos da caserna, então eu fazia um incensamento que todo mundo ficava fascinado, né? Desenhando pentagrama e juntando coisas militares com coisas da maçonaria, e vai, né? E foi indo, participando daquelas correntes, né, que nós até conversamos um pouquinho antes, cadeia de união, eu acho, se eu não me engano, que já tem muito tempo que eu saí. E a minha vida mudou. Minha queda, minha fraqueza sempre foi as mulheres. Se eu pudesse ter 30 mulheres, eu queria ter 30 mulheres. Não ia me satisfazer com 29, né? Antes eu não conseguia. Depois que eu entrei para a maçonaria, participando dos rituais, era muito difícil eu não conseguir a mulher que eu queria. Era muito difícil. Eu sempre conseguia. E elas sempre ficavam apaixonadas por mim. Não sei explicar por quê. Deve ser alguma coisa espiritual. Então, a partir daí, com corrupção, eu também tive, eu até vi uma moça dando um testemunho aqui num programa do senhor,
do Dr. Pedrosa, ela dizendo que a capacidade intelectual dela melhorou. A minha capacidade intelectual, quando eu ia fazer alguma coisa, era como que se tivesse turbinava, né? E eu vislumbrava as coisas longe e tinha uma capacidade sempre voltada para o mal, porque tudo que eu fazia, a corrupção estava envolvida, né? Mas, assim, de repente eu consegui uma ascensão financeira rápida, né? Aí o que eu fiz? Eu abri um comércio. Eu cheguei a ter uma loja de compra e venda de automóveis, uma oficina mecânica e uma locadora de automóveis, né? Aí eu senti uma grande decepção, porque eles, preparando no grau de aprendiz, de companheiro, e para passar para o grau de mestre, né? Aí eles disseram: um segredo vai ser revelado. No dia da promoção a mestre, naquela iniciação, o cara vem no meu ouvido e fala o nome de um demônio e diz que aquilo é uma revelação. Eu achei aquilo uma bobeira. Eu achava aquilo tudo uma bobeira tremenda, porque aquilo era só para encher linguiça. Na realidade, o que a gente estava era fazendo rituais para abrir o nosso corpo para a entrada de espírito. E eu fiquei decepcionado com aquele segredo e resolvi, comecei a faltar aos trabalhos. E minha loja ia de vento em popa, né? Tal. Aí parei de ir, simplesmente parei de ir. Aí peguei no quartel, eu já era subtenente, aí eu tirei 2 anos de licença para tratar de interesses particulares. Eu não recebia nem ia no quartel. Eu trabalhava só na minha loja e naquele trabalho, né? Quando terminou os 2 anos, eu cheguei e pedi para sair. Pedi para sair. Até então, tudo estava indo de vento em popa. Eu pedi para sair. Aí depois que eu saí, eu recebi um ultimato. Depois que eu saí do quartel, recebi um ultimato na loja. Chegou um dos que eram lá da loja no meu tempo e falou assim: olha, tua última chance de ir para lá, de voltar. Eles estão cobrando você lá. Você tem que ir. Eu falei: qualquer dia eu apareço. Tá? Nunca mais fui. E também, a título de ilustração, o venerável mestre, que na época que eu era mestre de cerimônia, cara muito bacana, tal, né? Depois eu fiquei sabendo que logo depois que ele saiu, ele morreu de AIDS. Então é aquele negócio do Bafomé, eu creio. Mas aí, né, quando eu abandonei de vez, aí o que aconteceu? O mundo todo se voltou contra mim. O Dr. Pedrosa fala muito aí da Polícia Federal. A Polícia Federal armou uns 2 ou 3 golpes contra mim lá na minha loja. Receita Federal nem se fala. Toda hora estava lá a Receita Federal em cima, né? Aí eu precisava de dinheiro, o banco me dava dinheiro, aí depois não renovava a linha, né? E aquilo foi criando uma bola de neve. E num determinado instante,
né? A próprio maçom ia lá e comprava produto, depois me botava no Procon. Foi uma retaliação que insuportável, não tinha como, né? E os clientes que estavam sendo prejudicados começaram a me pressionar. Teve cliente que começou a ameaçar de morte. Até que um dia, né? Um dia a bomba estourou, um cliente foi, reclamou, e o que aconteceu? A Rede Globo foi fazer uma reportagem na minha loja, me filmou sem eu saber, né? E aquilo saiu no Jornal Nacional, que tem RJTV. Aquilo foi uma vergonha, né? Foi uma vergonha. No outro dia, eu vim embora aqui para os Estados Unidos, eu fugi. Mas antes, um mês antes, por exemplo, isso aconteceu mais ou menos em agosto. Em junho, eu passei por uma humilhação muito grande, porque quem foi na minha loja? Polícia, né? Polícia, não era federal não, era polícia civil aí, porque tinha um cara que tinha comprado um carro e ele era conhecido dos caras da polícia e ele estava demorando a receber, ele armou um golpe, a polícia foi lá junto com o ICM, um troço, né? E expulsou os clientes que estavam sendo atendidos na loja, não compra nada aqui não, e fechou ali e me deu mais um golpe, né? Então, isso foi numa sexta-feira. No sábado, né, eu na minha casa, eu comecei a clamar pelo Senhor. Eu já não aguentava mais as coisas que eu passava. Eu comecei a clamar pelo Senhor Jesus Cristo, né? E quando chegou no sábado, depois, eu chorei muito, né? Chorei muito. Aí, no sábado, eu fui para a loja e tinha uma menina que era crente, que trabalhava lá. E ela falou, vamos começar a fazer culto aí. E foi logo nesse sábado, na segunda-feira, fizemos um culto, levou os irmãos de alguns lugares e eu aceitei Jesus. Aceitei Jesus. E quando eu aceitei Jesus, eu tive uma sede muito grande. O meu primeiro amor foi muito forte, né? E eu queria estar em culto todo dia, queria visitar a igreja e tal, né? E realmente um dia eu fui visitar uma igreja lá em Vila Vintém, era uma favela lá perto de Padre Miguel, Bangu. O meu amigo que tinha feito o culto que eu aceitei Jesus disse, eu conheço o pastor de lá. Aí me levou lá. E depois que terminou o culto, aí tinha um cara que não era o pastor da igreja, ele estava visitando, acho que ele era amigo do pastor, estava visitando. Aí ele foi sair, mas o carro dele estava preso, aí ele voltou. E ele voltou e eu tinha pedido para o pastor orar por mim, né? E o pastor estava orando, aí ele começou a ter revelações, e ele
falou assim: olha, eu estou vendo um anjo pelejar por você numa casa chamada Fórum. Estou vendo um demônio saindo de você com uma garrafa de cachaça, porque nesse inteirinho eu estava virando quase que um alcoólatra e fumava 4 maços de cigarro por dia, né? Às noites eu chegava e ficava desesperado, porque eu imaginava assim: poxa, eu tô velho já, tô meio doente, tô perdendo tudo, o que vai ser da minha vida? Quando morrer eu vou para onde? Essa era a minha preocupação. Então, nessa igreja, o cara fez um monte de revelação. Ele falou assim: olha, tem um demônio saindo de você com a garrafa de cachaça, ele está com muita raiva porque não conseguiu te matar. E outra coisa, você vai fazer uma viagem relâmpago para os Estados Unidos. Eu vim para cá fugido, porque tinha muitas pessoas querendo me matar. E até hoje eu tenho problemas com a justiça, porque aquilo tudo está, e eu sou procurado pela justiça, mas eu não tenho medo de nada, porque ninguém mais pode me fazer mal. Quem poderá me separar do amor de Deus? Ninguém pode me separar do amor de Deus. Então, eu vim, né, e comecei a ir numa igreja. Também não fiquei feliz, porque eu frequentei 1 ano a igreja sem poder participar de Santa Ceia e eu fiquei 1 ano para ser batizado e só podia participar de Santa Ceia se fosse batizado, né? Aí depois, eu lendo a Bíblia, eu vi que o eunuco etíope foi batizado no mesmo dia. Eu vi que o Pedro foi pregar o evangelho para o centurião lá, e ele foi batizado no mesmo dia. E eu não fui, eu levei 1 ano. Eu resolvi sair da igreja, e aí comecei a passar de igreja em igreja, e era decepção em cima de decepção, até que eu fui parar na Igreja Universal. E eu creio que eu passei isso tudo para que hoje eu pudesse estar aqui falando isso. A Igreja Universal, na realidade, pouca diferença tem de um terreiro de macumba, porque é a mesma coisa. O cara que frequenta um terreiro de macumba, os espíritos ameaçam ele, diz: se você sair daqui, eu vou fazer isso, eu te mato, eu faço aquilo outro. E lá na Igreja Universal, eles sentem um prazer muito grande de trazer pessoas, informações de pessoas que saíram e que estão numa situação ruim. Eu creio que aquilo é um terreiro de macumba, mesmo porque durante as sessões de descarrego eles ficam chamando os espíritos para incorporarem nas pessoas, né? Aquilo não passa de um terreiro de macumba. Então, né? Mas aí o que aconteceu? Eu resolvi ficar longe de todas as igrejas. E como eu fazia? Eu acompanhava pela internet um monte de igreja, Lagoinha, aquela que tem lá em Santa Catarina, né, que eu até admirava o cara, mas depois eu passei a achar que aquela igreja já está fora totalmente dos padrões, né?
Gideões. E comecei a acompanhar todo dia, nos últimos anos, todo dia, quando eu durmo assistindo um culto, né? Teve uma fase muito marcante, eu já estava aqui nos Estados Unidos, quando eu vi o Dr. Pedrosa caracterizado como maçom, né? E eu fiquei vendo e eu admirei a coragem dele, né? E eu comecei a aprender determinadas coisas, porque até então eu era inocente em muitas coisas, eu não tinha um conhecimento espiritual, né? E comecei a me aprofundar nas coisas, né? Eu hoje posso dizer que conheço muito, não por mérito meu, mas porque Deus me revelou muita coisa, né? Deus me revelou muita coisa. E eu já sem igreja, eu sempre acompanhei as coisas que se passam no Brasil. E eu acompanhando as coisas que se passam no Brasil, eu via todo dia só notícia ruim, sofrimento das pessoas com uma série de coisas, né? E eu comecei a orar pelas pessoas, porque uma das coisas que eu sinto muita necessidade é de orar pelas outras pessoas. E eu comecei a orar pelas outras pessoas. E quando eu comecei a orar pelas pessoas que estavam sofrendo, pelo Brasil também, pelos problemas que aconteciam, Deus começou a abrir a minha mente. Deus começou a me dar um dom que o Dr. Pedrosa sempre fala, que é o discernimento de espírito. E através do discernimento de espírito, eu conseguia olhar e ver uma pessoa falando e sabia exatamente o que estava dentro da pessoa, que não era o que ela falava, mas eu conseguia ver perfeitamente o que era. Por exemplo, tudo que eu falar aqui é responsabilidade minha. Ninguém tem nada a ver com isso, eu não falei antecipadamente para ninguém. Mas, por exemplo, esse Guido Mantega, quando eu olhava para ele, quando eu olho para ele, que ele está falando alguma coisa, eu sinto que dentro dele está tudo ao contrário. O Dr. Pedrosa fala muito dos desvios de conduta que existem, principalmente nos hospitais, porque a privatização das rodovias, que eles tiram as rodovias do povo e dão na mão dos maçons, e o povo tem que pagar pedágio, o povo paga IPVA, paga seguro obrigatório, paga um ICM altíssimo, paga IPI, paga não sei o que lá, e quando o povo vai andar de carro, entra numa estrada, ainda tem que pagar pedágio. Mas, na realidade, o maior foco de corrupção que existe no Brasil, que é onde a maior maldade é feita contra esta nação, está no Banco Central. O Banco Central, ele bota um laranja lá, como, digamos assim, esse ministro lá, o Tombini, ele é um laranja, ele não apita nada, ele faz tudo que os bancos querem, e através do Banco Central, eles transferem o dinheiro do Brasil todo para os banqueiros. O Banco Central diz que aumenta o juro para que a inflação diminua.
não existe juro no Brasil que possa fazer a inflação diminuir, porque não que isso seja feito por incompetência ou burrice, pelo contrário, tudo é feito de uma forma muito bem articulada. Por exemplo, uma rodovia que é privatizada, aí o cara vai e compra aquela rodovia, ele faz um cartel, ele sabe que todo ano ele vai ter um aumento daquilo. Todo ano o aluguel vai aumentar, todo ano a gasolina vai aumentar, todo ano as escolas aumentam. Como que um aumento de juro pode impedir que haja inflação se já existe uma inflação residual da indexação econômica? Mas isso é feito porque todo o dinheiro que o povo paga, né, eles fazem o orçamento, tanto para a saúde, tanto para a educação, tal. Depois que aquilo é aprovado, eles diminuem o dinheiro da educação, diminuem o dinheiro da saúde, diminuem o dinheiro de saneamento básico, diminuem o dinheiro de tudo para economia, para pagar juro. E aí o Banco Central fica aumentando o juro. É a mesma coisa. Como uma pessoa endividada, digamos assim, o cara está endividado, o cara está com problema. Se você aumenta o juro para ele, o problema dele vai aumentar. Então, o maior foco, eu peço que o doutor Pedrosa analise e estude o que se passa no Banco Central para que ele possa nos trazer esse tipo de informação, porque o que veio na minha mente, no meu coração, é esse, que os banqueiros, né, os Illuminati, conforme se diz, porque na realidade, doutor, os maçons lá e nada são a mesma coisa. Nós somos só um instrumento nas mãos dos maçons poderosos ou dos Illuminati poderosos. Nem esses grau 33 aí, eles fazem nada. Alguma coisa mais elevada é que faz. Nós somos instrumento. Por quê? Porque nós damos respaldo aos outros maçons. Um maçom, ele tem que proteger e socorrer os irmãos. Entendeu? Se, por exemplo, tiver um maçom e uma pessoa qualquer, o outro maçom sempre tem que estar do lado do maçom. Então, é para isso que servem os maçons, para dar suporte aos outros, porque na realidade quem leva a vantagem são os que estão lá na cúpula. Os aqui de baixo se contentam com migalhas. Migalhas. Não tem nenhuma influência no cômputo geral. A maçonaria começou desde que o homem caiu, porque na realidade a arte que existia na antiguidade era a construção, e os espíritos malignos e as sociedades secretas instituíram as ferramentas do arquiteto e do pedreiro e os construtores como o meio de reuni-los. Porque, na realidade, se nós formos ver quais são as maravilhas do mundo antigo, eram as pirâmides, o farol de Alexandria, o Colosso de Rhodes, o túmulo de não sei o que, era só construção. Então, na antiguidade, o que prevalecia era a construção. Então, eles usaram as ferramentas dos construtores, que era o status da época,
E, através daquilo, as sociedades secretas, que sempre visam o proveito próprio, elas, para alcançarem seus objetivos, precisam estar associadas com Lúcifer, com o diabo, porque estarão contando com o mundo espiritual e dispostos a ser instrumento da prática de tudo quanto é tipo de maldade para alcançar seus objetivos. Então, o que acontece? Tanto o Illuminati, como maçonaria, como qualquer outro tipo de sociedade secreta, os caminhos que eles percorrem são os mesmos, os rituais que eles fazem são os mesmos, as práticas que eles fazem são as mesmas. O Dr. Pedrosa resume tudo como maçonaria, tanto os mais altos, como os Illuminati, como os mais baixos. Não deixa de ter razão, porque todos eles usam os instrumentos do arquiteto, né? A maçonaria, assim como o satanismo, através dos rituais, vai abrindo as partes do nosso corpo para que o espírito mal entre dentro de nós. Através do que eu vi, do que eu constatei pela Bíblia, pela Palavra de Deus, existem 2 lugares no mundo. Um, Jesus Cristo, o corpo de Jesus, e outro fora de Jesus. Na realidade, só existe abrigo para uma pessoa quando ela faz parte do corpo de Cristo. O que aconteceu? Quando o homem foi criado, quando o primeiro homem foi criado, o que aconteceu? Deus soprou no nariz dele e botou um espírito. Espírito é a atividade intelectual. O único que tem atividade intelectual de todos os seres criados é o homem. E fez do homem alma vivente. Então, aquele espírito, ele quando a mulher caiu, ela tinha que fazer o homem cair, porque o homem é o que transmite a sequência. Na realidade, o mesmo espírito que estava em Adão, ele está nos 7 bilhões de pessoas que estão vivendo hoje no mundo. Ele vai se fragmentando. De acordo com o meu pensamento, eu não vou discutir isso, cada espermatozoide que sai de um homem, ele tem um fragmento do espírito. O que transmite é o homem. Na realidade, quando Deus criou o homem, se nós formos ler no livro de Gênesis, capítulo 5, versículo 1 e 2, ele fez o homem, está escrito aqui, macho e fêmea os criou, e deu o nome de Adão. O homem e a mulher estavam juntos num só corpo. Mas o homem sentiu falta de uma companheira, ele se sentia só, e Deus separou. É por isso que quando eles se juntam, formam uma só carne, né? Então, aquele espírito único que Deus colocou em Adão, quando separou Adão de Eva, ele também estava em Eva. Quando Eva caiu no pecado,
era preciso que o homem caísse também, porque Eva não transmitiria o espírito para a descendência. E Eva levou para Adão e Adão caiu. Então, aquele espírito está contaminado. O espírito de todo mundo pode ser o filho de um crente que nascer, ele nasce com aquele espírito contaminado, com aquele espírito que traz em si o pecado original, né? E o que nós precisamos fazer? É trocar de espírito, porque na realidade, quando Jesus Cristo morreu, que ele foi para o inferno, que Deus o ressuscitou, Deus colocou o Espírito Santo nele. Então, o Espírito Santo está em Jesus Cristo, né? E o que acontece? Quando nós cremos em Jesus de todo o coração, não é acreditar, é crer, se apaixonar, né? Nós entramos no corpo de Cristo e aquele Espírito que ressuscitou Jesus, que é o Espírito Santo, ele passa a prevalecer em nossa vida. Nós temos que estar dentro do corpo de Jesus, né? E quando nós estamos dentro do corpo de Jesus, o Espírito Santo vai nos transformando numa nova criatura. Aquele espírito pecaminoso, ele fica adormecido dentro de nós, ele não morre, ele não se extingue. Nós temos que manter um relacionamento com Jesus constante. Eu também tive uma experiência, só para concluir, quando eu aceitei Jesus, né, já no final da carreira aí no Brasil, eu estava sofrendo muito, que eu estava com um tumor na virilha, né, e aquele tumor vinha e ia crescendo e estourava. Era uma dor insuportável e saía muita secreção e tal, e nenhum médico conseguiu dar jeito. Eu aceitei Jesus, os irmãos iam e começaram a orar, eu fiquei bom, eu fui curado. Eu fui curado desse tumor, né? E devo ter sido curado de muitas outras coisas, porque até a minha cor era horrível. Um cara que bebia todo dia e fumava 4 maços de cigarro era uma coisa horrível, né? E eu consegui, isso foi em 2000, já tem 14 anos praticamente, né? E nós estamos aqui. Eu só queria aproveitar essa oportunidade porque Deus me curou e eu sempre gosto de orar pela saúde das outras pessoas, né? A irmã Olívia, porque eu não entro em todos os hangouts, mas eu acompanho todos eles. Ela pediu um socorro, queria fazer uma oração rapidinha por ela, né? E que os irmãos que estão acompanhando, que em espírito concordem, né? Que também orem pela vida dela. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te louvo por esta oportunidade, por estar aqui. Senhor, nesse instante também, meu Deus, meu coração, esses dias tem estado com a irmã Olívia. Senhor, e talvez, quem sabe, muitos irmãos passando problema, enfermidade na família, algum problema grave. Meu Deus, em nome de Jesus, eu invoco teu nome agora, Senhor, e eu te peço, estende tuas mãos sobre aquela pessoa. Senhor, toca nos olhos dela, meu Deus, toca no corpo dela. Senhor, o corpo dela que ela já sente
muitas dificuldades. Meu Deus, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, ser com ela, traz o refrigério, traz o alívio, que toda dor saia da vida dela. Meu Deus, restaura tudo aquilo que de alguma forma possa ter sido tocado pelo mal. Meu Deus, em nome de Jesus, também te peço, Senhor, que um canal de bênção seja aberto agora na vida de cada um que está assistindo este programa ou que venha assistir posteriormente. Senhor, assim como o Senhor foi comigo e o Senhor me curou do tumor, o Senhor me curou naquele hospital lá em Minas. Meu Deus, que o Senhor, meu Deus, estenda a tua mão, que o Espírito Santo esteja, Senhor, aonde esse vídeo alcançar, seja no Brasil, fora do Brasil, em todos os países aonde ele possa estar. Meu Deus, glorifica o teu nome, Senhor, para a honra e glória e louvor de ti, Senhor. Eu entrego a vida da irmã Olívia e de todos aqueles que estão, Senhor, carecendo da tua misericórdia e da tua graça. E te agradeço, Senhor, pelas tuas maravilhas, pelos teus milagres, pela tua graça e por tudo. Em nome de Jesus Cristo, amém. Canal Semeando Vida. Deus dá o crescimento à semente que é plantada em terra boa. Deixe aqui o seu comentário, se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima e fiquem com Deus!